A história de hoje se chama Como é a sua cidade? Contada por Chris Gray, do livro Histórias para o Coração. Havia um homem idoso e muito sábio. Todos os dias ele se sentava em sua cadeira de balanço ao lado de um posto de gasolina e esperava para cumprimentar os motoristas que transitavam por sua pequena cidade. Certo dia, a neta desse homem ajoelhou-se aos pés da sua cadeira e passou um longo tempo fazendo-lhe companhia. Enquanto eles observavam as pessoas chegando e partindo, um homem alto que parecia um turista, pois o avô e a neta conheciam todos os moradores da cidade, começou a andar de um lado para o outro como se estivesse examinando o local para morar ali. O forasteiro aproximou-se dos dois e perguntou: Como é essa cidade? O senhor idoso virou-se lentamente e disse: E como é a cidade de onde o senhor vem? Na cidade de onde eu venho, respondeu o turista, todo mundo critica todo mundo. Os vizinhos fazem mexericos. É um lugar péssimo para viver. Estou feliz por sair de lá. Não é muito agradável. O homem sentado na cadeira de balanço olhou para o forasteiro e disse: Sabe de uma coisa? Essa cidade é exatamente assim. Mais ou menos uma hora depois, uma família que também estava de passagem pela cidade fez uma parada para reabastecer. O carro rodou lentamente e parou diante do local onde o senhor idoso e sua neta se encontravam. A mãe saltou do carro com duas crianças pequenas e perguntou onde ficava o banheiro. O homem na cadeira de balanço apontou para uma pequena placa curva e pendurada, presa apenas por um prego do lado de fora da porta. O pai desceu do carro e perguntou ao senhor idoso: Esta cidade é um lugar bom para a gente viver? O senhor idoso respondeu com uma pergunta: Como é a cidade de onde o senhor vem? O pai olhou para ele e disse: A cidade de onde eu venho é muito prestativa. Todos estão sempre querendo ajudar o vizinho. Por todos os lugares que andamos, ouvimos sempre um cumprimento e uma palavra de agradecimento. Detesto ter de ir embora de lá. Parece que estou deixando a minha família para trás. O senhor idoso virou-se para o pai e deu-lhe um sorriso caloroso. Sabe de uma coisa? Esta cidade é muito parecida com a sua. A família agradeceu, retornou ao carro, acenou despedindo-se e partiu. Após alguns minutos, a neta olhou para o avô e perguntou: Vovô, por que o senhor disse ao primeiro homem que esta cidade era um lugar horrível para viver e depois disse ao pai de família que era um lugar maravilhoso? O avô olhou carinhosamente para os olhos azuis e inquisitivos da neta e disse: Seja lá qual for a cidade onde vamos morar, carregamos conosco as mesmas atitudes. E é isso que torna o lugar horrível ou maravilhoso. Ah, que história, não é verdade? Essa história nos faz refletir muito. E ela nos mostra que, ainda que a gente tente encontrar nos outros o problema está sempre em nós. Porque quem determina se as coisas serão boas ou não são as pessoas, somos nós. E quanto mais rápido nós aprendermos isso, mais saborosa vai se tornar a nossa vida. Porque a palavra de Deus diz que quando seus olhos forem bons, todo o seu corpo terá luz. Mas quando seus olhos forem maus, todo o seu corpo será trevas. Então tudo depende da maneira que a gente encara e da maneira que a gente olha. Quando esse idoso sábio faz a pergunta para o primeiro turista e o primeiro turista fala tão mal daquela cidade, ele logo percebe: ele vai falar mal dessa cidade aqui também. Sabe, até um alerta para você. Quando você conhece alguém que fala muito mal das pessoas, você pode ter certeza, essa pessoa vai falar mal de você também. Porque isso é uma característica da pessoa e não de quem ela está falando. Porque você sabia que a maneira como as coisas acontecem na nossa vida são da maneira que nós olhamos as coisas. Uma mesma pessoa, duas pessoas diferentes podem passar por uma mesma situação. Por exemplo,
a uma bela árvore de ipê e ela está toda florida, muito florida, e muitas flores caídas pelo chão. A primeira pessoa pode passar por esse ipê e falar assim: meu Deus, que sujeira que essa árvore faz, e reclamar. E outra pessoa pode olhar para a mesma árvore e dizer: que coisa linda, ela está toda florida e ela está tornando essa paisagem maravilhosa e o meu dia melhor. Então, meus amados, minhas amadas, é a mesma árvore, é a mesma situação, sob olhares diferentes. Muitas vezes a gente tem um olhar mal para as coisas porque a vida nos deixou amargurados, as situações da vida nos deixaram amarguradas e a gente não consegue olhar com olhos bons para as coisas que vêm. Muitas vezes a gente não consegue mais confiar nas pessoas porque algumas pessoas nos decepcionaram e a gente se fecha e acha que todo mundo vai ser assim. Às vezes nós fomos decepcionados por alguma igreja, por algum líder espiritual e a gente nunca mais quer frequentar uma igreja, nunca mais quer estar numa comunidade de fé, porque afinal a gente acha que todo mundo é igual e que todos os lugares serão assim. Mas eu quero dizer para você, é o seu olhar. Quando você tem esse olhar, não são as pessoas, é o seu olhar. Se você mudar a sua forma de ver as situações mudarão. Porque nós muitas vezes focamos no que está fora de nós e não no que está dentro. Quando um relacionamento não vai bem, quando você não se relaciona bem com alguém, seja no casamento, seja na amizade, seja pais e filhos, filhos e pais, muitas vezes a gente olha o que o outro está fazendo. Ah, porque isso está acontecendo, porque olha o jeito que ele faz. Como esse homem falou assim, eu preciso sair dessa cidade, porque essa cidade é horrível. E ele não estava vendo que ele mesmo, ele contribuía para a cidade ser horrível. Porque se ele fosse bom, talvez ele conseguisse transformar a cidade numa boa cidade. Porque toda transformação primeiro começa dentro de nós, para depois se expandir para fora de nós. Então, toda vez que você tem um problema no relacionamento, eu quero te orientar aqui. Olhe primeiro para você e pense o que eu posso mudar. Porque eu vou falar algo para você. Nós não temos o poder de mudar ninguém. Mas quando nós mudamos, as nossas mudanças podem fazer o outro ter vontade de mudar. Mas enquanto nós continuamos com o nosso olhar, das coisas, aquele olhar que fala, não, eu sei, é desse jeito, porque não vai mudar, porque eu tô certa, sabe? As pessoas que querem sempre estar certas e defendem estar certas são as que mais vivem sozinhas. Porque nós nunca estamos 100% certos. Eu quero te convidar nessa manhã. Talvez você pode estar pensando, puxa vida, mas eu queria uma palavra de esperança, uma palavra de que vai ficar tudo bem, não uma palavra de confronto. Mas eu quero te dizer que o Senhor sabe exatamente o que você precisa hoje. Ele sabe o dia que você precisa de uma palavra de consolo e Ele também sabe o dia que você precisa de uma palavra de confronto. Se você não mudar, nada vai mudar. Você pode ficar pulando de galho em galho, de cidade em cidade. Não importa, você pode estar em Paris. Se o seu olhar for ruim, até Paris vai ficar ruim para você. Então, quero te convidar nessa manhã a dobrar os seus joelhos e falar para o Senhor e pedir a Ele, Senhor, muda o meu olhar. Muda a minha maneira de ver as coisas. Ajuda-me a tirar a trave que está no meu olho primeiro, para depois eu poder tirar o cisco do olho do meu irmão. Senhor, mostra-me o que eu preciso mudar, para que então ao meu redor todas as outras coisas mudem. Essa é a palavra de encorajamento para você nesse dia. Essa é a palavra que Deus quer compartilhar com você. Mude o seu olhar e tudo vai mudar. Deus abençoe, minha